Donald Trump tem um novo plano em relação ao Irã, e para dizer o mínimo, ele surpreende. A guerra entre o CIO e o Irã foi interrompida agora não por acaso. Na sexta-feira, Trump cancelou os planos de um ataque em massa ao Irã, sobre o qual ele mesmo havia falado no dia anterior. E em vez de bombardeios, Washington agora aposta em outra arma: sanções e bloqueio naval. O motivo dessa reviravolta, destacado pela imprensa americana, é simples e ruim para Donald Trump. Os Estados Unidos estão ficando sem munição, e o chefe do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, General Dan Kane, alertou diretamente o presidente do EUA sobre a pressão crítica sobre os estoques de interceptadores de defesa aérea. E agora os funcionários americanos deixam claro o principal. As sanções podem atingir o Irã muito mais duramente do que as bombas. E alguns acrescentam: então talvez nem fosse necessário recorrer a bombas, se as sanções são tão terríveis assim. Essa campanha de sanções até recebeu um nome de código: Operação Fúria Econômica. Isso faz referência à fúria épica, Epic Fury. Neste episódio, vamos analisar em detalhes por que Trump pisou no freio nessa guerra, com o que Washington pretende substituir os bombardeios, se isso vai funcionar e por que tudo isso causa tanta tensão. Aliás, isso afeta diretamente a Ucrânia. Meu nome é Alexei Petit. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato pela sua inscrição. Então, já faz alguns dias que os bombardeios do EUA contra o Irã estão em pausa. Ainda na sexta-feira, 24 de julho, Trump declarou em entrevista ao Axios que está considerando um ataque massivo ao Irã e que está perto de tomar essa decisão. Mas já no fim de semana, ele mudou esses planos drasticamente. Segundo a própria versão dele, anunciada já na segunda-feira, o motivo foi o pedido dos mediadores para não iniciar uma guerra. Já ouvimos isso em algum lugar antes. Citação de Trump: todos que estão envolvidos em contatos com o Irã me pediram para não atirar. E na opinião dele, os iranianos com certeza querem fechar algum tipo de acordo. No geral, tudo segue um ciclo, e já passamos por isso antes. Trump já afirmou que ele parou bombardeios ou mudou de ideia sobre seus ultimatos, supostamente porque seus aliados no Oriente Médio, em particular os países do Golfo Pérsico, pediram isso a ele. Depois, esses monarcas declararam abertamente: do que você está falando? Nós não pedimos nada a ninguém. Mas por trás dessa versão diplomática existe outro motivo, o verdadeiro motivo dessa pausa. Como informou o jornal New York Times, Trump adiou os ataques devido a preocupações com os estoques de armamentos. A decisão veio após o alerta do chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kane. Ele alertou o presidente do EUA sobre a pressão nos estoques de armas americanas na área de responsabilidade do Comando Central do Exército do EUA, especialmente nos estoques de interceptadores de defesa aérea. Já o comandante do próprio Comando Central, o almirante Brad Cooper, recomendou interromper completamente os bombardeios ao redor do Estreito de Hormuz, porque a operação atingiu o limite de sua eficácia. Como ele disse, não há mais o que atacar. A Casa Branca nega publicamente essa versão sobre a falta de munição. Mas como interpretar essa informação diante de outra declaração feita por Trump hoje? Isso você decide por si mesmo, porque hoje Trump afirmou com toda a cara de pau que os Estados Unidos da América controlam totalmente o Estreito de Hormuz e que os iranianos são obrigados a fugir dessa região. Ele afirma: sim, os iranianos podem colocar minas e atacar alguma coisa, mas o Estreito de Hormuz está totalmente sob controle dos Estados Unidos. Mas, na verdade, por algum motivo, os petroleiros e navios não passam por lá. Fica a pergunta: para que serve esse controle? E aqui alguns já declararam que Trump parou a guerra para segurar os preços do petróleo, que voltaram a ultrapassar $100 por barril, dizem que foi um plano astuto. Ele percebeu a alta do petróleo, anunciou uma pausa, os preços caíram muito e, no geral, Trump foi bem. E aqui provavelmente vale a pena destacar o padrão do que está acontecendo, para que aqueles que falam assim possam enxergar a realidade. Essa já não é a primeira pausa de Donald Trump nessa guerra. Ele já havia anunciado essas tréguas antes, em março, em abril, em junho, cada vez prometendo uma resolução completa e definitiva.
E todas as vezes ele declarava que o Irã já havia capitulado, que o Irã concordava com o acordo, mas todas as vezes os combates eram retomados. Então, a calmaria atual é mais uma pausa do que o fim da guerra. Porque a questão principal continua completamente sem solução. Mas Donald Trump realmente precisa de uma pausa. Enquanto isso, Washington decidiu adotar uma nova estratégia, e é aqui que tudo começa a ficar mais interessante. Agora, as autoridades americanas acreditam que as sanções podem prejudicar o Irã muito mais do que bombas. A campanha de pressão econômica recebeu o nome interno de Operação Fúria Econômica Épica. O lapso não foi por acaso. No começo da guerra, Trump afirmou que isso é uma operação militar especial chamada Fúria Épica. E agora eles têm uma fúria econômica. A administração Trump, como parte da campanha renovada de máxima pressão, já impôs sanções contra mais de 1.000 pessoas, navios e aviões. As medidas têm como alvo o comércio de petróleo do Irã, o sistema bancário clandestino, aquisição de armas e redes de navegação. E agora, um funcionário americano contou a Axios algo que pode explicar toda a lógica das ações da Casa Branca. Abre aspas. A inteligência observa que os iranianos reclamam que não conseguem pagar seus combatentes. Por quê? Por causa da pressão financeira, por causa do nosso tesouro. Por causa das ações do ministro das Finanças do EUA, Scott Bessent. Eles enfrentam ameaças de corridas aos bancos iranianos. Neste enorme país rico em petróleo, a escassez de gasolina, eles temem o tesouro do EUA mais do que o Departamento de Defesa. Essa é a essência da nova estratégia. O Irã, mesmo sendo potência petrolífera, enfrenta escassez de combustível e risco de pânico bancário. Na avaliação dos americanos, teme um golpe financeiro mais do que mísseis. Ou seja, a lógica é que agora os Estados Unidos contam com uma revolta interna no Irã e que soldados sem dinheiro não vão lutar, e o povo vai invadir os bancos. Bem, sacar dinheiro de alguma forma, pois conforme o plano, o sistema bancário deve colapsar totalmente. O porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, resumiu a situação e segue a citação. O presidente Trump prefere uma solução diplomática, mas mantém todas as opções em aberto caso o Irã continue com atividades terroristas no Estreito de Hormuz ou contra aliados. Em combinação com as sanções bem-sucedidas que abalaram a economia do Irã e 13 dias consecutivos de ataques, seria sensato para o Irã buscar um acordo negociado. Caso contrário, eles não sabem o que pode acontecer. Mas essa estratégia também tem um lado perigoso para os Estados Unidos. O segundo funcionário americano admitiu diretamente à publicação Axios, cito: sanções e o bloqueio marítimo farão com que Teherã demore muito mais para sentar à mesa de negociações do que uma campanha de bombardeio em larga escala que Trump até agora se recusou a autorizar. E esse cronograma prolongado pode aprofundar o problema, os problemas políticos dos republicanos. Eles terão que defender uma guerra impopular e preços altos da gasolina até as eleições de meio de mandato. E os números aqui estão contra Donald Trump e seu partido republicano. A publicação The Hill informa que o preço da gasolina no EUA está cerca de 60 centavos mais alto do que no mesmo período do ano passado, em 2024, ou seja, sob Joe Biden. Em média, o preço agora é de $4,11 por galão. Esse é o preço médio nos Estados Unidos. E as contas médias de eletricidade nos primeiros 5 meses de 2026 ficaram cerca de 12% mais altas do que no ano anterior. Ou seja, a guerra está pesando no bolso dos americanos às vésperas das eleições para o Congresso. Ao mesmo tempo, a CNN, em uma análise detalhada, apresenta as opções de Trump e mostra por que cada uma delas é ruim. A primeira opção é prolongar o bloqueio econômico dos portos iranianos para sufocar o financiamento da Guarda Revolucionária Islâmica. O problema disso é que vai levar semanas, talvez até meses, e ainda assim pode não mudar a posição de Teherã, porque Teherã já está sob sanções há 40 anos, e o Irã, em resposta, provavelmente retomará os ataques a petroleiros no Estreito de Hormuz, o que fará os preços subirem novamente, assim como a pressão política no EUA. E a segunda opção é tentar ressuscitar o memorando de cessar-fogo que fracassou, mas Teherã não vai concordar enquanto não conseguir o que queria desde o início:
o direito de regular e monetizar a passagem pelo Estreito de Hormuz. Como o Irã reage à nova estratégia da Casa Branca? Pois bem, o Irã age de forma ostensiva, como se não tivesse perdido nada. Primeiramente, o Irã nega publicamente qualquer negociação com os americanos. Trump afirmou literalmente na segunda-feira que Teherã pediu uma reunião para discutir um possível acordo futuro. E no mesmo dia, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghai, negou isso dizendo: "Não estamos conduzindo nenhuma negociação com os americanos, de forma alguma." Ele afirma que as negociações ocorrem apenas com Omã e tratam apenas da segurança no Estreito de Hormuz, não de um acordo com os EUA. Em segundo lugar, o Estreito de Hormuz continua fechado. Segundo dados oficiais, no domingo apenas 7 navios passaram pelo estreito, e o que é importante, todos pela rota norte iraniana. Ou seja, as exigências do Irã funcionam e os EUA não podem fazer nada. Mas repito mais uma vez. Hoje, Donald Trump anunciou que o Estreito de Hormuz está sob total controle dos Estados Unidos da América. Segundo ele, não confiem nos iranianos. Os americanos controlam o Estreito de Hormuz. Tá tudo bem por lá. Vocês simplesmente não assistam às notícias, não leiam as notícias, fechem os olhos e tentem acreditar em Donald Trump. O Estreito de Hormuz está sob total controle do EUA, mas por algum motivo, os navios simplesmente não passam por lá, e os que passam, passam exclusivamente pela rota iraniana. Por que isso acontece? Se o estreito está sob controle do EUA, Trump não explica. Em terceiro lugar, a guerra está se espalhando. Mesmo durante a pausa, os vizinhos do Irã relatam novos ataques de drones. Forças pró-iranianas, os Houthis do Iêmen e milícias pró-Irã no Iraque continuam atacando a Arábia Saudita. Ou seja, a pausa nos ataques ao próprio Irã não significa paz na região. Pelo contrário, o Irã está usando essa pausa para intensificar ainda mais a atuação de suas forças proxy na região. Ao mesmo tempo, o próprio Donald Trump deixa claro que a pausa não vai durar para sempre. Ele declarou que está pronto para ações militares decisivas caso as negociações fracassem. Lembro que ele falou isso na sexta-feira. Os bombardeios não foram cancelados, apenas pausados e podem ser retomados, segundo ele. Por outro lado, já ouvimos essas ameaças de Trump dezenas de vezes, e toda vez nada acontece. Ao final do programa, algumas palavras sobre por que isso impacta diretamente a Ucrânia. Há 2 pontos principais. O primeiro é a falta de mísseis interceptadores. Toda essa história da pausa na guerra começou porque os Estados Unidos estão ficando sem mísseis de defesa aérea. De acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, os Estados Unidos já consumiu até metade dos estoques de alguns interceptadores-chave. E os interceptadores Patriot são exatamente o que a Ucrânia usa para derrubar mísseis balísticos russos que atingem cidades ucranianas. Cada míssil lançado sobre o Golfo Pérsico é um míssil que não estará disponível para a Ucrânia. E Trump os usou lá simplesmente às centenas. O segundo ponto é o rastro russo. Segundo a CNN, Zelensky declarou no domingo que a Rússia está fornecendo informações de inteligência ao Irã para ataques contra instalações militares americanas no Oriente Médio. A seguir, uma citação. Desde o início de julho, observamos uma vigilância ativa por satélite da Rússia sobre os territórios dos países do Golfo Pérsico e sobre as instalações militares do EUA localizadas lá. Posteriormente, essas imagens acabam no Irã. Ou seja, a parceria Moscou-Teherã está atuando diretamente contra os EUA. E esse é um argumento forte de Kiev na conversa com Trump hoje. E já se sabe que na reunião fechada entre Trump e Zelensky, foi discutida, entre outras coisas, a questão do Irã e a questão das ameaças do Irã contra a Rússia. Resultado, a guerra do Zipoiwa com o Irã foi colocada em pausa, mas não terminou. Trump cancelou o ataque maciço não porque estivesse numa situação confortável, mas porque os generais avisaram que as munições estavam acabando. Já não resta nada para bombardear. Em vez de bombas, Washington aposta na Operação Fúria Econômica, ou seja, sanções e bloqueio naval, que, na opinião dos funcionários americanos, devem assustar Teherã mais do que mísseis. Dizem que o Irã já não consegue mais pagar seus combatentes. Ele enfrenta uma possível crise bancária e escassez de gasolina. Em resumo, agora eles contam com uma explosão social.
Mas essa estratégia tem um preço. As sanções levam meses para fazer efeito, não dias. E o Estreito de Hormuz continua fechado, o petróleo e a gasolina nos EUOI ficam mais caros e tudo isso pressiona os republicanos antes das eleições de meio de mandato. O Irã nega qualquer negociação com os americanos. Mantém o Estreito de Hormuz fechado e, por meio de suas forças proxy, continua a guerra na região. E Trump ameaça retomar os ataques se as negociações fracassarem. As tais negociações que, na verdade, não existem. Enfim, por enquanto é uma pausa, e o que vai acontecer amanhã acho que nem o próprio Trump sabe e age só conforme a situação, sem se basear em alguma estratégia. E essa é uma conclusão muito ruim dessa guerra. Se a guerra é conduzida sem estratégia e as decisões são tomadas só conforme a situação, isso vai acabar muito mal para quem iniciou essa guerra. Aqui vou colocar reticências. Escreva sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like no canal. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, ficarei grato por... Isso pode ser feito com qualquer doação financeira pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.